só, de uns anos para cá, o mundo tem falado cada vez mais na necessidade de se diminuir aí a dependência do combustível fóssil. A energia renovável é um caminho, então, para a transição, viu? E tem soluções que podem ser usadas em carros elétricos, a bateria de sódio e o carro elétrico movido a etanol. Vamos saber mais, então, agora com o Hudson Zanin, que é professor da Universidade Estadual de Campinas e especialista em tecnologias-chave aí da transição energética. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Tudo bem contigo? Tudo jóia por aqui. Ô, Hudson, é bom tê-lo aqui para essa conversa e, como eu falei, né, cada vez mais o mundo pede essa transição aí quando a gente fala de energia renovável. A tecnologia nacional, bateria de íon, sódio, pode ser essa alternativa aí? O senhor apresentou o projeto apontando, então, essa viabilidade? É isso mesmo. Temos várias tecnologias que são fundamentais para a transição energética. Acima de tudo, o que a gente precisa fazer é reduzir emissão de CO2. E os combustíveis fósseis, quando são queimados em vários processos nas atividades humanas, eles emitem CO2. E esse é o grande vilão, né? Então, a gente tem que encontrar tecnologias que facilitem, né, o ser humano movimentar de uma sociedade rica em petróleo e emite CO2, uma de baixo carbono. Essa que é a história que a gente tem que trabalhar. E aí existem várias formas de fazer isso. A eletrificação é a grande chave. E aí você tem que, muitas vezes, utilizar baterias. O problema das baterias é que você cria gigafactories, começa a produzir inúmeras quantidades de baterias para várias aplicações, desde veículos elétricos, desde sistemas estacionários, porque se você incorpora lá energia eólica, solar no sistema, você precisa armazenar porque elas são intermitentes. Nem sempre o vento está ventando, nem sempre o sol está aí. À noite, por exemplo, não tem sol, né? E aí você precisa casar a demanda por energia com a oferta. No caso dos veículos, você quer substituir o combustível fóssil por baterias ao redor do mundo. Isso tem sido a movimentação, né? E acontece que o lítio, que é o grande personagem dessas baterias, ele não consegue seguir o ritmo das gigafactories. Então, se você lá produz uma grande fábrica de baterias, que vai produzir uma quantidade absurda lá de armazenadores, você não tem o refino, você não tem a extração, você não tem a produção suficiente. Onde eu quero chegar com isso? Você vai ter que encontrar alternativas ao lítio para poder atender toda a demanda, desde veículos pequenos até transporte, trens, maquinários, né, agrícolas. Você vai precisar eletrificar. Essa que é a grande ideia, né? Agora, tem uma coisa que é bastante complicada nessa história toda. Por quê? Por exemplo, quando você vai lá e pensa em produzir baterias porque o veículo elétrico ele não emite CO2 lá no escapamento, você acaba causando uma grande confusão nas pessoas. Por quê? Porque o processo de mineração da bateria usa um conjunto de maquinários ali que está queimando diesel para fazer essa extração. Depois você tirou aqueles grandes blocos, você vai levar por trem, queimando diesel, atravessando vários países. Chile, Argentina, Brasil, Austrália, fornecem, né, parte dessas rochas que vão ser refinadas só lá na China. Então eles vão de trem, atravessam esses países, e aí vão de navio queimando também diesel até a China. E aí lá na China eles são refinados. E também a China tem uma das matrizes elétricas mais sujas que se tem no mundo, porque ela queima carvão para produzir eletricidade. É uma forma muito barata de fazer, eficiente, só que tem uma grande emissão de CO2. Onde eu quero chegar com isso? A bateria, quando ela é fabricada, ela já vem com uma pegada de CO2 absurda. Então, a gente tem que pensar assim, o veículo elétrico não emite CO2 lá no escapamento, mas a gente tem que tentar produzir essa bateria limpa.
Então a gente tem dois caminhos. A gente tem que pensar em produzir essas baterias localmente, em lugares onde tem uma matriz elétrica limpa, que nem a do Brasil. O Brasil tem uma matriz elétrica fantástica, é uma das mais limpas ou a mais limpa do mundo, depende, né, de ano para ano aí. Mas está ali, entre as melhores. Então, para produzir essas baterias aqui já é bastante interessante. O transporte, o translado desses minérios, dessas partes refinadas que são utilizadas nas baterias também, elas seriam mais curtos, né? Então, ou seja, a chance de você produzir uma bateria mais limpa aqui é maior. Mas sempre a questão é o lítio. O lítio é difícil, a gente tem uma produção de lítio no Brasil, só que esse lítio aqui também não vai dar conta de toda a necessidade. Daí vem a bateria de sódio que você comentou, né? A bateria de sódio é uma alternativa porque o sódio, o sal, né? O sal de cozinha, o NaCl, a gente encontra no mar em todos os lugares do mundo. Porque a gente tem que pensar, colegas, que a gente está querendo fazer uma transição de uma sociedade não dependente do petróleo, mas também não pode ser dependente do lítio. A gente não pode ficar escravo depois ali do pessoal que vai produzir essas baterias. Se a gente eletrificar todos os nossos transportes, aí depois a gente não tem acesso ao lítio. O Brasil tem o sódio, o Brasil tem o lítio, e a gente deveria produzir baterias no Brasil limpas e em outras localidades do mundo também de forma limpa. Essa é a questão que a gente tem que buscar, tá bom? Então, o lítio, ele acaba vindo com essa pegada aí de CO2 diferente aí do sódio. Agora, em termos para funcionar aí um carro elétrico, por exemplo, a capacidade do sódio é tão boa quanto a outra? Não, se a gente olhar na tabela periódica, né, onde os cientistas, os químicos lá estabelecem os elementos, a gente tem o lítio como o elemento logo abaixo do hidrogênio. Onde eu quero chegar? Ele é pequenininho. Logo abaixo dele vem o sódio, que é maior. Então, como é que essas baterias funcionam? Elas funcionam intercalando, ou seja, colocando o lítio dentro da estrutura. Ele vai para dentro e sai, né? De estruturas conforme a bateria carrega e descarrega. Então, se você pensa assim, ó, numa bolinha de gude e numa bola de futebol, é mais ou menos essa a diferença. O sódio vai ter muito mais dificuldades para entrar dentro das estruturas dos anodos, dos catodos, que são esses eletrodos da bateria. Então, ele tem uma eficiência no final das contas, né, 20% a 30% menor. Mas, às vezes, aí que está a questão, né? Será que você necessariamente precisa de um sistema mais eficiente? Será que você, para maquinários pesados, não pode trabalhar com uma bateria que o peso não é tão importante assim? Ou seja, há inúmeras aplicações. Várias empresas estão comprometidas em descarbonizar e várias empresas utilizam caminhões, utilizam trens, principalmente para veículos pesados. Essas baterias são muito interessantes. Importante que é um passo aí, né? Quando a gente fala dessa renovação, a bateria de íon de sódio então está aí para dar essa movimentada no mercado. Agora eu gostaria de falar com você, Hudson, abordar outros projetos aí da Unicamp de energia que poderiam ser utilizados então nessa eletrificação aí dos transportes, né? Nessa transição energética. A universidade tem um projeto de carro elétrico movido a etanol. Como é que é essa transformação em energia elétrica? Essa é uma ideia que eu acho uma das mais interessantes do mundo, né? Porque a transição energética vai ser diferente em diferentes localidades. E o Brasil tem o etanol. A gente tem que ter muito orgulho do que a gente já conquistou e não desmanchar essa cadeia tão importante que não é concentradora de renda, ela distribui renda. Você tem várias usinas ao redor do país, diferente do que você tem como o petróleo, né? O petróleo é mais ele intensifica, né? Ele compacta lá nas grandes empresas essa produção. Olha só, o etanol, além dele ter essa pegada de distribuir renda, ele também tem uma baixíssima pegada de CO2. O que é isso? Lembra que eu falei que o tal do CO2 é aquele gás que vai para a atmosfera e ele acaba bloqueando o resfriamento da Terra. Então, o etanol, ele cresce da cana-de-açúcar. E quando a cana-de-açúcar cresce, ela precisa do quê? Ela precisa do CO2 que está no ar e do sol. E aí, o que isso faz? Ela combina esses dois caras ali, faz um negócio que chama fotossíntese e aí captura o CO2 da atmosfera. Olha que especial.
Então, a hora que você usa o etanol, você está usando um combustível que tem uma pegada de emissão de CO2 muito mais baixa, porque quando ele foi produzido, ele capturou do céu Então, só de você usar o etanol no veículo a combustão do jeito que está, no veículo flex, eu posso usar a gasolina, eu posso usar o etanol. Se o preço é competitivo, ainda as pessoas até pensam, não, eu vou escolher o etanol. Mas nem todo mundo tem essa noção, que o etanol, ele tem uma baixíssima pegada de emissão. Se você ainda utilizar, por exemplo, a combustão em motor elétrico, você consegue com um pequeno conjunto de baterias, não com um conjunto gigantesco igual um veículo elétrico precisa, ou seja, se reduz imensamente, né, o tanto de CO2 que vai ser emitido na produção dessas baterias, porque você vai usar menos baterias, ao invés de usar 50 caixas de sapato ali dentro do carro, você vai usar uma ou meia. E aí esse conjunto de baterias vai dar uma empurrada extra durante a cidade, durante a partida fria, onde o etanol tem mais dificuldade de performar. Então, veja bem, você pode passar por transições. Então, só de usar o etanol, você já tem um ganho. Usar o etanol no veículo híbrido, você tem outro ganho, porque o carro, além de fazer muito mais com menos combustível, muito mais quilometragens com menos combustível, ele emite muito menos. Esse é um passo importante. Então, a gente está sempre falando da emissão. E aí, um terceiro passo é ainda, esses veículos que têm 2 motores, eles são complexos e caros, né? Se você conseguir reduzir essa complexidade e abastecer o veículo lá a etanol e usar um motor elétrico apenas, você tem um grande ganho. Mas o que você precisa fazer para isso dar certo? Você precisa, primeiro, reformar o etanol. O etanol é uma molécula que está cheia de hidrogênio, o tal do hidrogênio verde. Alguém já deve ter ouvido falar disso aí. É como se fosse um cacho de uva onde as uvinhas fossem o hidrogênio. Aí você vai arrancando essas uvinhas ali, tá? Então o hidrogênio que está dentro do etanol ele pode ser extraído. Aí você usa uma célula a combustível que vai produzir eletricidade dentro do veículo. Você não precisa, como você tem nos veículos elétricos, plugar ele na tomada. Você abastece o carro com etanol e aí esse carro que está sendo abastecido com etanol, ele vai gerar eletricidade lá dentro e vai empurrar o motor elétrico. O motor elétrico, por que todo mundo fala em motor elétrico? Porque é um sistema que dá eficiência de 95%. É um sistema, comparado com o motor a combustão que dá 20, 22, é um sistema muito mais eficiente, que emite muito menos CO2. Entendeu? Essa é a ideia. E aí acontece que esse sistema tem uma tal de partida, ele demora um pouco para esquentar. E a gente não quer voltar naqueles carros que a gente puxava afogador, lia o jornal, tomava um café e ainda ia ligar o carro e ele volta a afogar. A gente está falando de progresso, de evolução. Então, por isso, um conjunto de baterias de lítio ou de sódio poderia dar essa empurrada extra só no momento em que o sistema está aquecendo. Então, você ligou o carro, você já quer sair. Então, um conjunto híbrido de baterias e célula combustível é o sistema infalível que vai dar uma baixada na pegada de emissão muito grande nos transportes no Brasil. Isso aí dentro de um veículo pequeno vai funcionar, mas vai funcionar ainda mais interessantemente dentro de caminhões transportando commodities ou o que for no Brasil inteiro. Então, olha só, a gente está substituindo um diesel, a gasolina ou o que for, por etanol. Claro que aí tem que ter políticas públicas para melhorar a competitividade do etanol, né, para facilitar, para trazer mais interesse, ou seja, ter uma demanda forte puxando na direção do que o produtor tenha condição e interesse de produzir mais e mais etanol, porque no final das contas é um combustível que a gente tem que valorizar porque ele tem essa baixa pegada de carbono. Essa é a ideia. Agora, você dando esse exemplo aí, eu lembrei muito bem do meu pai, quando a gente ia para a escola, ele descia antes
para ligar o carro, um carro a álcool, não, eu vou ligar o afogador. Vocês desçam daqui a uns 5 minutinhos. Era essa a pegada daquela época para o carro esquentar e a gente dar partida, ele dar partida e levar os filhos à escola. Então tem uma mudança, uma evolução muito grande dos meus anos, né, de escola para cá, todos esses benefícios que você apontou aí, mas tem essa diferença aí quando a gente fala do hidrogênio a partir do etanol, que já é do hidrogênio, o etanol é diferente, não é? Não é o anidro hidratado, seria mais ou menos isso? Na verdade, ainda tem um grande benefício. Esse sistema, eu falei rapidamente aqui, mas a gente precisa hidratar o etanol. Ou seja, um dos processos mais caros na produção do etanol é remover água de dentro dele. E aí, aqui não, esse sistema ele vai ter 50% etanol, 50% água. Porque a água, só para a gente lembrar, é H2O, está cheio de hidrogênio. O hidrogênio é o cara que vai ser o nosso combustível da célula combustível. Aí muitos colegas podem assistir aqui e falar assim, então por que eu já não uso hidrogênio direto do posto de combustível? O hidrogênio ele tem uma baixa densidade de energia, você precisa compactar ele em altas pressões. E aí, imagine só um posto de combustível que já tem vários acidentes com gás natural. Imagine só a pressão 10, 300 vezes mais alta para o hidrogênio ser competitivo, né? Ser compactado de uma maneira líquida comparado com outros gases. Então, olha só, você não quer mudar a infraestrutura do Brasil, você não quer produzir um posto que vai ser super seguro, e outra, na verdade, são vários postos ao redor do Brasil. Você não quer isso, por quê? Porque isso é muito caro, é uma infraestrutura cara. Agora, já temos um posto quase em cada esquina que vende o etanol, no Sudeste e no Centro-Oeste, com certeza, mas isso aí poderia ser ampliado, se tornar mais competitivo ao longo do Brasil todo. Certo. Ô, Hudson, o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje com a gente. Eu conversei com o Hudson Zanin, que é professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar desse assunto. Boa tarde, colegas. Obrigado. Satisfação minha.